galera, estamos aqui mais uma vez, eu, Bruno Godoy, junto com meu grande amigo Diogo Iag, mais um Fala, Brenão. episódio do nosso Magnum Talks aqui no nosso Clube de Tiro, IWS, a sede internacional. Diogão, parece que a gente arrumou uns convidados especial dessa vez, né? Exatamente, Breno. Estamos aqui, né, hoje com o Major Vitor Hugo e com o Samuel Couto, novamente fazendo essa participação especial aí, para a gente estar falando aí de pessoas aí que estão inseridas no cenário político aqui nosso, E no cenário no armamentista, né? cenário armamentista, que a gente precisa muito de ouvir essas pessoas aqui para a gente estar levando propostas, né, e para estar ouvindo o que essas pessoas estão buscando aí nesse cenário político aí. O Major Vitor Hugo já foi líder do governo Bolsonaro aí, é, fez um papel importante no PL 3723, já teve aí, já tem uma história aqui. E hoje aqui a gente veio para debater alguns temas, mas eu vou deixar ele aí para se apresentar. E o Samuel Coach, todo mundo já conhece, é nosso anfitrião aí de outros momentos aí, vai estar colaborando aí para estar levando essa mensagem para frente, né, Samuel? Com certeza. Sim. Então, Vitor Hugo, se apresenta aí para a gente, Major, aí, para o nosso público aí. Bom, meus amigos, primeiro agradecer aí, Bruno, Diogo, Samuel, né, por esse convite. É uma honra muito grande estar aqui no Magno Talks, que está fazendo já um grande sucesso aí entre o público armamentista e entre aquelas pessoas que querem se informar a respeito, né, do mundo das armas de fogo, das munições. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado para estar aqui, né? Como o Diogo já falou, eu fui deputado federal na legislatura passada, fui o líder do governo Bolsonaro por 2 anos, 2019 e 2020. Depois fui o líder do maior partido da Câmara, na época que era o PSL, que tinha 54 deputados federais. Ao término do mandato, eu fui candidato ao governo de Goiás, não fui eleito, mas tive mais de meio milhão de votos. Uhum. E aí, no final, depois de 2 anos, eu me candidatei a vereador aqui em Goiânia e fui o vereador mais bem votado. Então, eu tive quase 16 mil votos, uma eleição difícil, com 700 candidatos na cidade. E Deus me abençoe, eu sou grato a todas as pessoas que confiaram em mim ao longo desses processos todos, né? Eu sou advogado, sou oficial do Exército, da Reserva, né? Trabalhei nas Forças Especiais do Exército aí por mais de uma década, e quando eu era deputado federal, apresentei vários projetos que ajudaram, pelo menos, na discussão da pauta do armamento, né? Tem um projeto de lei lá do Penin, do Rogério Penin, bem antigo, que visava, se não me engano, acho que é o 3722, mas 3722. é um bem Era o antigo. dele, eu acho que era 3721, aí teve o 22 que veio Veio substituindo ele. substituindo, né? E aí todos os projetos de lei que a gente apresenta lá na Câmara Federal, que trata de porte e posse, são apensados aí, é como se fosse um sumidouro de projetos, né? Sim. E ninguém teve ainda, vamos dizer assim, a iniciativa de pegar esse projeto e dar para alguém relatar. Poderia sair um novo, não o Estatuto do Desarmamento, que o nome já é uma ofensa para nós, né? Poderia sair um novo estatuto aí sei lá, do controle, né, de armas e munições aí no país. Então, Estatuto da Defesa, né? da defesa pessoal. Isso. Inclusive, se eu voltar para lá, eu não quero dar muito spoiler, não, porque se eu ficar falando, daqui a pouco alguém pega a minha ideia, mas eu vou lutar muito para que isso seja um direito garantido em alto nível para todos nós. Eu conheci essas ideias dele, realmente, pessoal, são muito, muito boas. E inviáveis, totalmente inviáveis. Isso. E você comentou aí, né, Major, do PL 3723. Eu não sei se você lembra, mas a gente já teve em outros momentos junto, até num restaurante, eu acho que até foi com o pessoal da SIG, a gente teve no almoço, até para falar dos projetos, até desse projeto específico, você era líder de governo na época. Então, eu acredito que são muitas pessoas que o senhor se reúne, né? Mas a gente já estava junto com eu e mais o CEO da SIG na época lá, era o Marcelo, né? E o Marcos. E mais algumas pessoas, acho que tinha aquele advogado, esqueci o nome dele, o Paul. E a gente se reuniu lá em Brasília para falar sobre aquele PL 3726. Infelizmente acabou não dando certo, né? Mas assim, a gente vê. E tá parado no Senado, né? Tá parado, a gente tentou aí, até o nosso candidato a governador aqui no estado de Goiás, o Wilder, né? Ele que abriu muitas portas aí pro nosso segmento, tá andando, tentando falar com os senadores, mas a gente viu que há uma série de dificuldades, né, para a gente permear lá, né? Hoje a gente não tem uma maioria, né, que tem esse pensamento aí. Então a gente viu que mais do que nunca agora é muito importante a gente
como é que é? Eleger o máximo de candidatos pro armamento, né? Que é uma pauta, né, não é só o armamento, é uma pauta sobre a legítima defesa, sobre o direito de um pai, como é que fala assim, né? Ter o direito de tentar defender a vida da sua família, né? E não há meios de fazer isso sem as ferramentas corretas, né? E aí a gente, nesta circunstância, a gente vê aí que na esfera municipal que o senhor está inserido hoje, né, que é no município, o senhor já apresentou um projeto de lei aí, recente, né, que é o projeto de lei Escudo Feminino, né? Sim, é isso, Major? É isso aí. Conta pra gente um pouco aí sobre esse projeto, né? Bom, Diogo e Bruno, Samuel, vocês estão nos assistindo, a gente tem uma grande dificuldade, né, como vereador, de encontrar espaços para legislar, porque a maioria da competência legislativa está concentrada na União, lá no Congresso Nacional, em especial no que diz respeito à pauta do armamento. Então, quase tudo é da União, né, por causa da questão do material bélico e tudo mais. Só que alguns aspectos dessa pauta, que não estão diretamente ligados ao armamento em si, mas a possibilidade de que mulheres vítimas de violência, por exemplo, tenham acesso a mais um meio de defesa, na nossa visão é plenamente constitucional e estaria no nossa possibilidade de legislar. Então, eu desenvolvi um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e que se encontra, nesse momento, sobre a mesa do Mabel, para ele sancionar ou vetar. Para quem não sabe, pessoal, Mabel é o prefeito de Goiânia. Viu? Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. Então, Conta a informação, Samuel. O quê? De quem que ele é parente ou não? Ah, não. é parente do Samuel? Não. É porque a gente fala e tem gente de outros estados não vai saber quem que é Mabel. Claro, tá certinho. Então, o Sandro Mabel é o prefeito de Goiânia e o projeto já está lá para avaliação, análise dele sobre sanção ao veto. O que esse projeto faz, em linhas gerais? Primeiro, ele cria uma rede de proteção que começa com apoio psicossocial e apoio jurídico. E aí, depois, na sequência, se a mulher quiser, é sempre logicamente voluntário, ela pode ir para aulas de autodefesa ou de defesa pessoal. Bom, se ela também quiser, ela pode avançar. Mas ela que está dizendo quem, né? A vítima de violência. A mulher que já tem um boletim de ocorrência, já tem uma medida protetiva de urgência ou outra circunstância que demonstre para a administração municipal que ela está em risco. Então, ela começa com apoio psicológico, apoio ou psicossocial e jurídico. Depois vai, se ela quiser, aulas de autodefesa, de defesa pessoal. Ela pode avançar ainda mais para uso de armamentos ou equipamentos não letais, como equipamentos, dispositivos eletrônicos de segurança, o mais famoso é o taser, ou sprays de substâncias diversas, a mais famosa é a pimenta, spray de pimenta. E aí, sob certas circunstâncias, até para não criticarem a gente, e eu sou armamentista, eu, se Deus quiser, voltar para o Congresso Nacional, vou lutar pelos meus projetos que eu apresentei nesse sentido, para facilitar o acesso da população em geral às armas de fogo, ao porte. Mas esse projeto não se trata somente disso. Vocês vejam que tem todo um trajeto para chegar até esse ponto em que, se a mulher já tiver um processo criminal contra o agressor, ou seja, já passou por uma avaliação de um delegado de polícia, de um investigador, já passou por um crivo de alguém do Ministério Público que ofereceu a denúncia, o Poder Judiciário já avaliou e já começou, deu início, recebeu a denúncia e deu início ao processo criminal. Já existe a medida protetiva de urgência imposta contra o agressor. E ele viola essa medida protetiva de urgência. Meus amigos, nós estamos de cara aí, estamos há poucos minutos aí na iminência de uma tragédia. São as mulheres que são decapitadas, que são enforcadas, que são arrastadas nos carros. Então, nesse caso específico, cumprida também, logicamente, toda a legislação federal, ela vai poder solicitar para que o município pague para ela um recurso de até R$5.000 para que ela compre ou ajude a comprar uma arma de fogo. E esse é um tema interessante também, né, Samuel? Então o Major falou aí da questão do valor de R$5.000, né? Hoje, infelizmente, a nossa tributação está meio pesada, né, Samuel? O Lula dobrou o IPI. Então, assim, a gente não... Com esse valor, apesar de ser um valor que a gente considera que é grande, né, Samuel? Não está tendo muitas opções nesse valor, não, né, Samuel? Você que está acostumado. Tem pouca coisa. Tem pouca coisa, mas né? já tem alguma coisa. Mas já é um Já bom consegue começo, comprar, né? já É uma base, um basicão ali, um revólver básico, uma pistola mais simples, já consegue. E às vezes é o suficiente para aquela primeira reação. Né? Vai ser suficiente, né, Samuel? É. Até porque nós temos boas pistolas, né, com esse
E realmente, né, não desmerecendo o Poder Judiciário, mas se já chegou a uma medida restritiva e nada é quase a mesma coisa, né? Ô, Bruno, tem uma situação que é ridícula. A gente estava conversando aqui nos bastidores. E eu fiquei ouvindo a CBN semana passada, indo para o trabalho. Aí estava falando assim, que uma mulher em São Paulo tinha 10 boletins de ocorrência contra um agressor. Ela foi 10 vezes à delegacia reclamar que o cara estava batendo nela. Ela foi à justiça 3 vezes e conseguiu 3 medidas protetivas de urgência contra o cara. E o cara foi lá e matou ela. Então, assim, amigo, não adianta você ter papel, é isso que eu ia falar. Não Não, segura nada, né? Major, foi até interessante você ter tocado nesse tema aí, porque o que acontece? A gente observa que, como eu sou lojista, né, sempre estou vendendo, a gente vê como é que é o processo. Então, normalmente, quando a pessoa entra nessa... E a gente vê um tanto de mentiras que são contadas para as pessoas, né? E aí a gente vê tanto que a situação também é difícil, porque o processo de aquisição de arma é um processo moroso aqui no Brasil e não faz sentido nenhum ser lento do jeito que é, né, Samuel? Isso é rápido. Deveria ser assim, você fez uma solicitação, sei lá, 48 horas, você teria que estar não há motivo para ser diferente disso, visto que você faz uma transferência de um carro num período desse, que é algo muito mais complexo, concorda, Major? Muito mais, lógico. Muito mais. Só que aí você vê, uma mulher dessa vai fazer, ela vai entrar com processo, tem que fazer laudo psicológico, lá te juntar documentação, protocolar. A Polícia Federal agora está super demandada, não por conta de má vontade, mas porque eles não têm capacidade, foi imputada a eles uma coisa que realmente eles não têm capacidade de efetivo para realizar. A gente conhece algumas pessoas, vê que eles estão querendo ajudar, querem correr, mas infelizmente não tem mão de obra, né? Tem uma limitação humana, né, para ser feita, né? E aí o que acontece? Você falou do caso dessa mulher. A gente diariamente recebe pessoas, mulheres, outros assim. Eu até te mostrei um caso de uma aqui. Aí como é que você conta para essa mulher que ela vai ter que esperar 6 meses às vezes para comprar uma arma? Quem sabe se ela tiver viva lá, ela vai ter a possibilidade de se defender. E assim, o seu projeto de lei, você até comentou ali de outras medidas antes, mas de fato, mesmo que a gente sabe, na prática o que resolve, o que equaliza a força com um homem, com um agressor, é só a arma de fogo. Porque se for um agressor forte, tudo, o spray, esses outros recursos, taser, só vai deixar o cara mais nervoso, né, Major? Não, então, o que aconteceu? Aí eu estava na entrevista hoje no SBT News, falando sobre esse projeto a nível nacional, mas o projeto, né, que nós aprovamos aqui em Goiânia, mas estava discutindo no nível, ao vivo, no nível nacional. E quando terminou, antes de terminar, a jornalista, que foi muito correta nas perguntas, mas ela fez no final uma avaliação geral e ela demonstrou um receio assim, bom, mas aí o homem é muito mais forte que a mulher, aí a mulher pode, de repente, o homem pode tomar a arma da mulher, ou no caso que a mulher foi arrastada, por exemplo, será que não iria agravar a situação dela? Ela não deixou eu responder, mas eu respondo aqui. Bom, primeiro, o fato da mulher ser mais, na média, ter uma complexão física menor do que o homem, é justamente isso que embasa ela poder ter uma arma, porque se fosse igual para igual, talvez ela conseguisse resolver, ou se ela fosse mais forte. Então, essa diferença de força é o que é o pressuposto da necessidade da arma. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, nesse caso triste e abominável, é uma coisa assim, uma imagem horrível, né? Você vê a mulher sendo arrastada, depois ela perdeu as 2 pernas e na sequência ela faleceu. Bom, vamos olhar de uma maneira prática, como quem está estudando um tema para ser resolvido legislativo, né? Tentando se afastar o máximo possível do lado sentimental, afetivo, difícil de fazer, porque é uma cena muito triste, mas o resultado pior que poderia ter nesse evento é a morte. Sim. E ela aconteceu. Ah, mas se ela tivesse uma arma? Se ela tivesse uma arma, ela teria uma chance a mais de atingir o cara antes do cara fazer isso nela. Sim. Então, na verdade, e ela falou assim, mas se tivesse a arma, poderia piorar. Não tem como piorar, ela morreu. Então, assim, dá a arma para ela, que provavelmente quando o cara estivesse se aproximado, ela teria se resolvido. E alguém falou também para mim, não, mas aí o cara vai tomar a arma e vai dizer que foi legítima defesa. Não, não vai dizer. Se ela tiver treinado, como o nosso projeto impõe, inclusive, que a gente não está colocando uma nova restrição no estatuto lá na lei 10.826, não é isso. Nós estamos condicionando
estabelecendo algumas condições para que o município pague. Porque eu também tenho dito isso aqui. As mulheres que têm melhores condições financeiras, elas já podem vir aqui no IWS, por exemplo. Sim. Bom, vai fazer o pedido, vai comprar. Se ela tiver ameaçada, ela vai ir lá na Polícia Federal e vai conseguir o porte de arma, ela consegue ter. Agora, e as mulheres mais pobres? Não consegue. Não consegue. E pior que, quando a gente estuda o cenário nacional de violência contra as mulheres, em que no ano de 2024 houve um recorde de registros de estupros no país, quase 90 mil casos Está registrados. crescendo, né? Crescendo. Crescendo o número. E sendo que a gente sabe que esse número só equivale a 35% dos casos, Uhum. porque as mulheres têm Subnotificação. subnotificação. Sim. Então a gente sabe que esse número chega a quase 300 mil mulheres. Tem um sem número aí de feminicídio, tentativa de feminicídio, stalking e tantos outros crimes contra a mulher. Para ter uma ideia, sabe quantas medidas protetivas de urgência são concedidas anualmente no Brasil? Mais de 500 mil. Sabe qual é o percentual de desrespeito dessas medidas? Mais de 20% dessas medidas. Eu estava falando de quase mais de 100 mil medidas protetivas desrespeitadas no país todos os anos. Então, assim, se a gente ficar numa discussão filosófica, não, eu vi um pessoal de esquerda falando, isso não resolve, nós temos que criar rodas de crianças para conversar para o menino lá no futuro. Não, tudo bem, nós temos que fazer isso. Sim, eu acho que isso é uma importante. das coisas que é uma deve das ser ações feita. que tem que ser feita. Agora, só que o caso é agudo, está acontecendo agora. Sim. Tem uma questão epidêmica crônica que. Precisa do remédio, Mas, né? meu amigo, você precisa curar agora, senão o paciente vai morrer. Sim, precisa de uma intervenção, né? Cirúrgica, né? No momento, né? Sabe o que é pior, Major? Essa turma aí, igual você tava conversando, tô dando argumento, ela precisa. Aí vem com o argumento, não precisa, não pode. Tudo que você fala vem com a resposta. E sabe o que é o pior de tudo? É que essas pessoas, elas têm arma. Né? Tem porte, tem porte. Tem porte e tem arma, cara. Isso que é o pior. O cara que tá lá. É isso. Ou Tem- segurança, tem segurança. Tem gente que Carro sobe. blindado. Tem gente que sobe na tribuna e fala contra a arma e tudo, mas tem a própria arma. É verdade. Você tem Esse é o razão, mais triste. É triste. Hein, Bruno, desculpa eu te interromper, só para dizer, eu tenho falado assim para as pessoas, cara, conversa com uma vítima. Muita gente apresenta, não, o Ministério Público disse que é contra. Ok, tem suas razões, que eu discordo, mas ok. A associação tal da paz para a vida toda, em todas as gerações e futuras e encarnações, né, sei lá, futuros pais para todo mundo. Tudo bem, tem alguns argumentos. Agora, alguém conversou com a vítima? Sim. Alguém falou com alguma mulher e falou assim, cara, você foi vítima de violência. Você se sentiria mais segura se você tivesse uma arma? As pessoas não falam com as vítimas. E aí você mostrou aqui Sim. pessoas, mulheres que entram em contato para poder Sim. adquirir o porte, adquirir... Até, Major, esse negócio de falar com a vítima, a gente que tá na ponta aqui, a gente vê todo dia a realidade das pessoas. E é até difícil. Como é que você vai contar? Ó, esses tempos atrás teve uma senhora, ela tava em briga de terreno, briga de disputa acho que de metade de terra, recebendo ameaça. O cara falou, eu vou te matar. Adianta medida protetiva? O que você conta pra uma mulher dessa aí? O que você conta pra essa cidadã? Que ela vai ter que entrar num trâmite. Ela quase me falou assim, eu vou arrumar uma arma legal aqui, porque eu prefiro correr esse risco aqui, porque ter minha vida aqui, porque a polícia não vai me ajudar, ninguém fala, medida protetiva, esse cara tá cagando, entendeu? Bem dizer é isso. E aí a gente vê que falta uma seriedade, porque esses grupos de desarmamento, todo mundo prega a vida, prega a paz. Eu sou um cara da paz também, o Samuel o Brené, todo mundo que convive com a gente sabe. Nós somos pessoas de bem, pessoas de paz, mas a gente sabe também que existe uma diferença entre a pessoa que está querendo fazer o mal e não tem como se proteger diferente disso. Ser pacífico e o pacifista, né? Então, aí como é que você fala para essa pessoa que ela não pode defender a vida dela, que ela não pode ter acesso a meios? Aí a gente vê aquelas notícias aí da polícia lá, infelizmente a polícia chegando, e na ocorrência mandando a pessoa ligar pro Batman, ligar pro Super-Homem, porque teve isso aí esses dias, eu não sei se vocês viram. Essa semana mesmo prenderam um síndico do prédio, era um CAC, ligou pra polícia, ligou 3 vezes pra polícia, a polícia não foi lá, a cerca tava rompida, ele foi lá, desceu, pegou seu armamento lá do acervo, foi lá fazer uma vistoria, porque, eu vou largar meu condomínio, o condomínio dele já tinha sido assaltado 3 vezes.
vítima. Aí chega, alguém liga pra polícia, ó, o síndico tá aqui andando armado aqui dentro do condomínio. O que acontece? A polícia foi lá. Prendeu. Pra fazer o quê? Acordou o cara na cama pra prender o cara lá, meu amigo. Não, gente, é assim, falta um pouco de bom senso, né? Pô, das autoridades, né? Assim, eu não tô falando aqui a maioria, mas assim, de levar esse debate do armamento um debate mais sério. Porque você vê, como é que você fala pro cidadão hoje que ele tem que ir pescar, que ele pode ir pescar e não pode levar um 38? Pra ele se defender de bicho, essas coisas, como é que ele chega na roça dele lá, cheio de insumo lá, contando que a PM vai lá? Isso é assim. E a gente vê vários agentes, até policiais também, que falam assim. A gente conhece alguns aí, que falam aqui na tribuna lá, chega assim, ó, sou a favor do armamento, sou lá, gosto, pá, sou a favor do cidadão, aí chega lá no outro, na hora do debate, não, o cidadão não pode andar armado, não, isso aí é ruim pra sociedade. Só que pergunta pra ele, você larga, se você confia 100% no Estado, né, aqui, larga seu armamento. Fora da farda lá, você é um civil também, né? Você confia que o Estado vai te proteger? Nem é papel do Estado fazer isso, Major? Então, as pessoas. Uma das críticas que tem acontecido aqui ao projeto é falar que eu estou querendo transferir para o cidadão a responsabilidade pela sua autoproteção. Eu falei, não é isso, não. O Estado continua tendo responsabilidade pela segurança pública. A questão é que ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Então, ele não sabe tudo, ele não pode tudo e ele não está em todo lugar. E a prova maior disso aí é que os crimes continuam acontecendo, os feminicídios acontecendo, os estupros acontecendo, as ameaças acontecendo, as perseguições acontecendo, medidas protetivas de urgência sendo impostas. Então, quando a gente oferece todo esse aparato de ferramentas para ela se proteger, e ela vai ter acesso se ela quiser. E mais, nós estamos falando das mulheres mais carentes, mais humildes, porque as que têm uma vida um pouco melhor têm condições de comprar por elas mesmas. Sim. Ela não vai lá no município para pedir um apoio psicológico, um apoio jurídico, ou uma aula de autodefesa, ou spray de pimenta, ou taser, ou armamento. Ela vai lá e ela compra para ela. Sim. Agora é as mulheres mais pobres. Então, por isso que... E não é barato, né? Hoje o tiro, ele foi regulamentado aqui no Brasil para separar as pessoas, né? A partir da chegada desse governo federal atual, que eu costumo chamar de desgoverno, eles realmente fizeram de tudo que era possível. Eles não conseguem mexer modificar a lei, porque se eles pudessem, eles iam deixar ainda mais restritivo, mas eles modificaram todos, revogaram vários decretos do Bolsonaro, eles mudaram muitas portarias e tal, de maneira a dificultar o acesso do cidadão à arma de fogo. Major, esse projeto do senhor, ele é de âmbito municipal. Sim. E o senhor que está pegando o trieiro rumo a Brasília, o senhor acha que há a possibilidade de espelhar esse projeto municipal em âmbito federal? Ou você acha que vai ter muitas travas, muitas barreiras? Deixa eu falar, Bruno. Infelizmente, lá no Congresso Nacional, pelo menos a realidade que eu vivi de 2019 a 2023, e eu torço que isso modifique agora com as eleições desse ano, que a gente consiga eleger um Congresso Nacional, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Federal, mais conservadores, mais de direita, né, mais armamentista, e a gente vai conseguir modificar essa realidade, mas a realidade que eu vivi a esquerda é totalmente refratária, contrária, até hipócrita em grande medida, ou sempre muito, porque, como você falou, o coach falou aqui, muitos deles estão lá falando na tribuna que são contra, não sei o quê, descem, tá lá um monte de policial ao lado deles, um monte de segurança, eles próprios cheios de armamento, ou comprando armamento, e da tribuna dizendo que são contrários. Bom, essa é a hipocrisia da esquerda. Então a esquerda é contrária para os outros, né? Mas a esquerda é sempre assim, nós somos a favor de que vocês dividam tudo entre vocês pouquinho, para que todo o resto fique para nós. É assim que a esquerda pensa, inclusive no que diz respeito ao armamento. Bom, o centro, a direita quer. A direita mais assertiva quer, porque tem também uma direita gourmet, que é direita. Que é direita para os temas da economia, sim, mas são cheios de nojinho quando fala de temas de costumes, né? Quando fala de armamento, não, veja bem, eu sou liberal na economia, mas armamento é complicado. Porque eu não gosto. Porque eu acho que eles fazem uma abordagem errada, né? Eles fazem uma abordagem no equipamento, né? Mas eles não estão entendendo, não é uma questão de armamento. Na realidade, a pessoa, quando busca uma arma, ela está buscando um mecanismo de defesa, uma sensação de defesa, uma sensação de segurança, que o Estado não pode fornecer para ela. Mas aí o que acontece, Diogo? Nem a esquerda nem a direita tem votos suficientes para impor a vontade um para o outro. E aí o centro, são lá, sei lá, uns 200 parlamentares na Câmara,
né, no Senado, talvez seja, não sei, dos 81, uns 30, 40, é o suficiente para impedir que um lado ou outro vença. E o centro, infelizmente, para a pauta do armamento, ele é mais sensível, mais refratário. Ele, se aparece uma... Tipo, por exemplo, alguém do centro jamais defenderia o meu projeto. Porque o cara olha, pô, cara, eu acho que eu vou me queimar, vai ter alguém que vai olhar para mim, vai achar que é um exagero, então é melhor eu não falar. Entendeu? Então, o problema também está no centro. Aí o que aconteceu? No 3723, quando o Bolsonaro apresentou ele em 2019, eu era o líder do governo, era um projeto que tentava resolver todos os problemas de porte, de posse, de CAC, de todo mundo. E aí, eu era o líder do governo e estava defendendo que esse projeto fosse aprovado 100%, lógico. E aí chegou no plenário da Câmara, o presidente da Câmara falou, Vitor Hugo, desse jeito que está, não passa. Vamos fazer o seguinte, vamos restringir somente a questão dos CACs. Porque tinha, à época, não sei como está hoje, como o governo era favorável, os CACs tinham uma boa vontade, porque o pessoal sabia que são muito fiscalizados, que o Exército estava em cima, que tem uma série de certidões que tem que ser apresentadas. Então, assim, vamos restringir os CACs e a gente trata posse e porte de arma de fogo no outro projeto. O Bolsonaro manda o projeto e aí nós aprovamos o 3723 tratando de CACs. E ele foi para o Senado e o Bolsonaro apresentou um outro projeto que ficou menos famoso, chamado de número 6438, também de 2019. E o Bolsonaro apresentou com urgência constitucional. Quando o presidente da República apresenta o projeto com urgência, ele tem um prazo para ser votado, senão tranca a pauta. E aí, esse era o acordo. O Rodrigo Maia, na época, falou, ó, pede para o Bolsonaro apresentar com urgência, que a hora que vencer eu vou pautar. E aí vence quem tem voto. Se vocês tiverem mais votos, vocês vencem. Se não tiver, tá bom. Só que aconteceu, 2020 começou o quê? A pandemia. E aí, quando começou a pandemia, o Rodrigo Maia chegou e falou assim, cara, você acha que a gente vai conseguir aprovar uma modificação tão severa na lei de arma de fogo no meio da pandemia? As pessoas estão preocupadas com outras coisas. É capaz de você perder. Pede para o Bolsonaro lá para tirar a urgência constitucional e vamos votar as coisas da pandemia e quando tiver condições de votar, a gente vota. E passamos a votar as coisas da pandemia e infelizmente não teve ambiente político para votar. Mas, quando, se Deus quiser, né, após a eleição desse ano, né, a direita conseguiu conquistar maioria na Câmara e no Senado, quem sabe a gente consiga fazer avançar. Major, eu vejo essa questão aí que o pessoal sempre... Ah, não, arma é sempre um assunto secundário, né? Na realidade não é arma, o assunto é legítima defesa, né? Na realidade. É porque o povo, as ONGs, muito inteligentemente, sabem fazer o jogo delas, mas a gente não está falando do instrumento, a gente está falando de dar acesso ao mecanismo, o que realmente pode equalizar a força. E aí se foca muito no objeto. Ó, esse é um objeto de morte, é um objeto não sei o que e tal. E aí a gente esquece também que quando teve aquele plebiscito, foi a maior votação majoritária da história, né? Sim, 63%, e com o governo, com todos os artistas falando, não, você não tem. Só que o que acontece? É a minha visão que eu tenho, né? Hoje o tema que tá bombando aí no país é o quê? Segurança pública, não é isso? E como é que você vai falar de segurança pública sem você não promove para o cidadão meios dele fazer a própria segurança, né? Então, se você fizer uma enquete hoje é um desejo do cidadão. As pessoas estão com arma hoje na época quando foi feita a legislação aí do 10.826, essa que foi apelidada erroneamente de estatuto de desarmamento, que não é um estatuto de desarmamento, era porque tinha aquele artigo 35 que realmente iria proibir a comercialização e a população falou não, então já era para ter tomado outro corpo. O pessoal fica fazendo esse jogo aí que não é importante, né? Esse tema. Mas ele é um tema importante, porque a gente está falando de dar condições da sociedade ser livre, dela promover, é uma questão até de segurança nacional. Se você observa lá os Estados Unidos hoje, se o senhor é militar... Eles têm uma arma, mais de uma arma por cidadão, mais de 300 mil. É possível qualquer nação ocupar aquele país. Nunca ninguém vai invadir os Estados Unidos, não só porque eles são a maior potência militar em termos de forças armadas, eles têm 11 porta-aviões nucleares, eles têm 81 submarinos nucleares, eles têm a maior quantidade de ogivas nucleares. Aliás, acho que agora acho que perde para a Rússia. Mas tem uma quantidade imensa, né, de ogivas nucleares, eles têm uma quantidade de aviões de caça, né, mais de 14 mil aviões de caça.
Sim. Então, assim, meu amigo, eu fiz o curso lá no Exército Americano. Eu só queria um revólver 31. Meu amigo, então, assim, além deles terem a maior potência militar, né, em todos os aspectos tecnológicos, né, capacidade de desdobramento, a maior marinha do planeta, tipo, cara, eles têm 11 porta-aviões nucleares. Um porta-avião nuclear, a capacidade dele é tão gigante, e a propulsão nuclear e a possibilidade de lançamento de ogivas nucleares a partir de plataformas que decolam dos porta-aviões. Então, cara, é gigantesco. Para ter uma ideia, se eles pararem um porta-aviões, o Nimitz, se eles pararem o porta-aviões Nimitz na beira, na saída ali da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e pararem o outro lá, o Eisenhower, na beira lá da Foz do Amazonas, eles praticamente interditaram todo o espaço aéreo brasileiro. Vai ser difícil da Marinha do Brasil sair dos portos. E se eles colocarem mais, só dizerem, não precisa nem ter colocado, só dizer que, ó, pode ser que eu tenha colocado submarino nuclear aí na costa de vocês. Pode ser. Pode ser. Cuidado que pode ser que eu tenha colocado um dos 81 que eles têm. Então, assim, é indiscutível. E para além disso, que é o aspecto que você está levantando, em termos de armas que o cidadão tem, eles têm 300 milhões de armas, eles são 300 milhões de habitantes. Então, é praticamente uma arma por habitante. Ninguém vai nunca invadir os Estados Unidos. Agora, quando a gente olha para o Brasil, com essa mentalidade nossa de autolimitar, é como se o Estado brasileiro tratasse o cidadão como inimigo infantilizado. Não. O Estado decide por você, dizendo assim, não, você não tem maturidade suficiente para ter uma arma. Meu amigo, quem é o Estado? É o contrário, nós que temos que fazer o Estado, não é o Estado que tem que dizer para nós o que fazer, não. Exatamente. A Constituição americana ela foi construída para limitar o Estado. Exatamente. Não era para limitar o cidadão. E aqui a gente vê que a nossa Constituição e as leis estão sendo utilizadas para limitar a nossa capacidade de liberdade. Sim. De pensar, cara, por que é o Estado que vai dizer para mim se eu posso ter ou não arma? Quando a gente é uma opção pessoal, né? Sim, e quando você não gosta, a nossa união, não é a união de todos nós brasileiros que formam o país, e o poder não vem do povo. Sim. Então, por que é o Estado que limita a gente? Sim. Eu quero ver, Deus queira que não. Mas já pensou um dia que algum líder desse de uma superpotência estrangeira dissesse assim, quer saber? A Amazônia não é mais de vocês. Como já falaram aí, ó. A Groenlândia agora não é mais de vocês, Cuba não é mais, Venezuela não é, o Irã. E olha só, eu sou contra a Venezuela, sou contra o Irã, tá tudo certo. Agora, eu sou a favor do Brasil pra caramba, cara. Eu não quero que ninguém venha aqui dizer, não, parte da Amazônia, essa parte da Amazônia aqui não é de vocês mais, não. Ou essa parte aqui sei lá, de qualquer outra parte do Brasil não é, não. E eu não sei onde que as pessoas imaginam. A gente vai ter poder de combate para impedir? Não, para dissuadir? De forma nenhuma, né, Major? Então. Aí eu não sei onde que as pessoas pensam que as guerras não acontecem, né? A histórica já aconteceu, e aí o Estado trata o cidadão como inimigo dele, não prepara a sociedade para esse tipo de situação. Mas o brasileiro já vê que muitos deixam para na hora que precisa ter uma arma, na hora que precisa se proteger, deixa para última hora. E aí vai correr atrás, ou depois que acontece, né, Diogo? Sim, eu vou te dar um exemplo dentro de casa. Minha sogra, o Major, contra a arma. Não gostava, sempre foi atirador, não gostava nem de ver a arma lá. Bastou ela entrar um bandido na fazenda dela, entendeu? Colocar ela presa, mais meu sogro, no banheiro, entendeu? Ela passa pela sensação de que poderia morrer. Graças a Deus não aconteceu isso. Sobreviveu, mas hoje tem arma, tem espingarda, tem não sei o que, tá misturada lá, tem cerca, tem tudo lá. Mas por quê? Ela entendeu a situação de impotência. O cara poderia ter tirado a vida dela, como como esses caras tiram de outras pessoas por nada. Então, assim, é melhor você ter a chance, a opção de você tentar, mesmo que às vezes você não tenha sucesso, né, Major? Sim. É uma oportunidade que você tem. E as falácias, né, Diogo, que tem em torno disso, não? As pessoas vão começar a adquirir mais armas, e aí o crime organizado vai ter acesso a elas. Cara, a maior parte das armas que o crime organizado usa entra pelas fronteiras porosas nossas. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Mas recentemente saiu uma confissão, não foi nem uma notícia na CNN, não, foi uma confissão. A gente já parou pra pensar, a imprensa tá falando que as armas do CAC vão ser desviadas pro crime. E qual que é a fonte da imprensa? É a Zongueiro lá, é a ONG. Beleza. E qual que é a fonte da ONG? Esses dias confessaram na CNN, depois até te mandar a matéria, de que a maioria dos pedidos deles de informação pro Exército, pro PF, eles não são respondidos.
Mas se eles não são respondidos, de onde eles tiraram Então, esse essa número? informação não E aí, existe. se você puxa, a maior informação de que isso é mentira, o próprio governo criou em 2023 com o recadastramento. Em 2023, o governo obrigou os CACs a levarem suas armas e mostrarem para a Polícia Federal, falando, olha, minha arma está aqui, está comigo. E 99,65% das armas foram recadastradas, mesmo eles não avisando os CACs, não recebendo, ninguém recebeu notificação, não fizeram a campanha para avisar, tem que Não ir saiu na recadastrar, televisão, não nas falou grandes nada, mídias. e muito craft, E muito depois registro. tirou do outro decreto, né? E muito registro, detalhe, muito registro, muito. Saiu 1 ou 2 dias antes desse recadastramento acabar. Então o pessoal ficou ali meses esperando sair o registro da arma. Quando tá faltando 1, 2 dias para arrecadar o prazo Acabou de final, sair, tem que... saiu tudo. E e- elas nem foram notificadas. Foi notificado depois que acabou o recadastramento, que a arma tinha saído antes do recadastramento. Mesmo assim, 99,65% de armas recadastradas. E esse outro pouquinho que não foi, Samuel, era gente que tinha morrido, tava em inventário, essas coisas. Sim, né? Eu mesmo passei por isso, que eu tinha 2 armas para sair, o documento delas saíram depois do recadastramento com data retroativa anterior. E eu tenho isso aí documentado. Pois é. E aí depois no segundo decreto, eles nem tocaram nesse Não, tema. isso aí, Não, revogaram isso aí. Revogaram. revogou. Esqueceu. Como se nada tivesse Não, acontecido. esquece muito isso feio. aí. Ficou... Eu vou dizer, cara, eu rezo, eu torço de verdade, todos os dias, que a gente consiga maioria na Câmara e no Senado e que a direita conquiste também a presidência da República. Sim. Porque não adianta O também mais ter... importante, inclusive, né, É, Major? mais importante, ou tão importante quanto, porque um presidente também da República que não tem a base, ele Sim. fica refém do Congresso. Sim. Então, mas se a gente conseguir alinhar os astros de maneira que a gente consiga ter o presidente da República de direita, né, maioria na Câmara e no Senado, meu amigo, aí uma pauta dessa do armamento, que é uma pauta legítima, uma pauta correta, uma pauta... em todos os aspectos, a gente pode falar aqui do lado esportivo, da segurança pública, da defesa nacional, é só coisa boa. E o brasileiro gosta. De ter uma ideia, na época aí do Bolsonaro, esses 4 Até os anos, esquerdistas gostam, né, Samuel? 2 milhões de armas. se não tiver Eles só não enganado, podem né? dizer, né? Mas eles gostam. Eles gostam, Eles gostam pra caramba. Tem até uma certa mulher aí, É. um partido aí, que adora Não, também. vamos lá pros Estados Unidos mesmo. A Kamala Harris lá, a candidata à presidência, disputou com o Trump, ela confessou naquele programa de maior audiência lá, acho que é da Oprah, né? Ela confessou que ela tinha 4 armas. E, pô, ela fez a campanha inteira falando mal de arma, falando que não devia banir, proibir. Ela tem 4, ela confessou, depois ficou ruim pra ela, né? A gente tinha que entender e aprender até com a nação, que hoje é a nação mais livre e a maior potência, né? É o segundo, né, da Constituição deles. É a segunda emenda. É o direito de portar e... Porque a primeira emenda é a liberdade de expressão e a o segunda ser para garantir humano a primeira. só chegou aqui onde a gente tá porque a gente desenvolveu armas, né, Major? Porque para defender a gente do predador, tudo, senão a gente não tava nem aqui. A gente era presa, né? Porque a gente não tem uma constituição mais física do que um leão, do que sei lá, de um elefante. Isso a gente também tá falando de segurança pública, mas também tem outros, o esporte mesmo, né? Major, como é que o esporte do tiro é visto lá quando o senhor foi das Forças Armadas? Foi não, mas quando o senhor estava na ativa. Mas visto por quem? Pelos militares do Isso, Exército? os militares praticam muito. Como é que os militares, em geral, veem o Isso. esporte de tiro ou Isso. veem a atividade de tiro? Não, No geral. a atividade de tiro é básica para os militares, né? Eu não posso falar pelo Exército como o Exército vê. Eu não tenho procuração para falar pela instituição. Mas vou falar pela minha experiência, do que eu vi. Assim, o tiro é o básico do Exército. O cara não atira, não vai combater. Como é que o cara vai combater sem atirar? Né? Então é o básico. Agora, você vai caminhando, se especializando dentro do Exército, você vai tendo acesso a armamentos diferentes, não convencionais, munições diferentes, né? E optrônicos diferentes também, lunetas, miras holográficas, mira infravermelho, óculos de visão termal. Então você vai se especializando. Eu entrei no Exército, como todo mundo que entra para ser oficial combatente, por prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí você passa pela AMAN, na sequência, e depois eu fui fazer os cursos de operações especiais. O curso de comandos, que eu fiz em 2002, e de forças especiais, que eu fiz em 2003. E aí abriu-se uma nova janela para mim. É um exército praticamente completamente diferente em termos de armamento, de munição, de técnicas, né, de emprego da própria tropa. Então eu posso dizer assim que nesse aspecto eu fui privilegiado por ter tido contato
com tipos de armamento e equipamentos que a maioria do exército não tem. Não, e a gente vê, assim, você até comentou aí dos batalhões especiais aqui, que por acaso estão em Goiânia, né? Hoje, inclusive, nós aprovamos em primeira votação aqui na Câmara de Vereadores o projeto de lei meu que transforma Goiânia, reconhece Goiânia como a capital nacional das operações especiais. Bacana. E aí cria também uma semana, no calendário da cidade, uma semana municipal das operações especiais. Por quê? Porque Goiânia é a sede hoje da maior unidade das Forças Armadas, mais especializada, com maior efetivo e com maior tradição também, e com maior eficiência, eficácia, entre todas as forças, é aqui, e é um comando de oficial general, que é o Comando de Operações Especiais. Então, é um orgulho para nós, né, que os comandos e os forças especiais, a tropa que eu tive grande satisfação de integrar, né, durante quase mais de 10 anos, de ser aqui em Goiânia. E pessoas muito bem treinadas, muito qualificadas, né, Major? E eu também aprovei aqui, Diogo, não sei se você sabe, o Samuel também, o Breno, que o Diogo estava chamando de Bruno, para me enganar. Viu, Breno? É pegadinha, né? Pegadinha. Se você sabe, mas eu aprovei também um projeto de lei aqui para garantir, ou para possibilitar, no concurso para a Guarda Civil Metropolitana, que haja uma pontuação maior para quem vem das Forças Armadas ou das Forças Policiais, em especial das operações especiais. Aí o senhor entrou num debate que é bem interessante, né? Porque aqui a gente sempre está contratando muito desse pessoal que vai baixando, né? E a gente vê que falta uma política também dentro até do governo federal, né? De debater esse assunto, porque acaba que entra às vezes soldado e fica lá um período, acho que até no máximo 8 anos, 8 né? anos. Aí o exército gasta uma fortuna para treinar esses soldados, pessoas assim... Em especial aqui em Goiânia. Em especial aqui em Goiânia, altamente qualificados, né? Pessoas assim... e depois, dá o 8 anos, você não tem o que fazer com aquela pessoa, né? Diogo, o interesse de empregar esses garotos, vamos dizer assim, porque são bem mais novos, né? Saem com 18, saem com 20, alguns, 21, saem entre 19 e, sei lá, 26 anos. Esses caras são muito preparados. E o interesse de fazer com que eles estejam empregados tinha que ser do Brasil, meu. Porque é o seguinte, você tem que escolher o lado. Você quer que eles combatam ao nosso lado, contra a criminalidade, ou você quer que eles sejam recrutados pelo crime e a gente vai combater eles do lado de lá? Que é triste isso, que né? é triste, entendeu? Então, o interesse de recrutá-los, de trazer, de valorizar, de dar mais pontos nos concursos para que eles tenham acesso aos concursos, pelo menos de segurança pública, o interesse é nosso. Por isso que eu apresentei esse projeto, inclusive. E a maioria deles é apaixonado nessa área, né? São pessoas que são muito motivadas e ficariam mais tempo no exército. Não ficaram porque a lei não permite. Não permite, né? Então, falta política séria. Eu vejo assim, hoje a gente trata vários assuntos no Brasil, o pessoal joga, né? Você está falando aqui com o projeto Escudo. Nós temos um prefeito aqui na cidade, ele é pró-armamento, então ele é atirador, tem muita coisa, mas sabe-se lá se ele vai vetar essa parte de arma de fogo, porque fica com medo de dar satisfação para meia dúzia de pessoas aí, para esse zongueiro, que estão, assim, me desculpa a palavra aqui, estão cagando aí para sua vida no dia a dia. Eles estão preocupados, porque se você abrir os balanços deles, a maioria deles ali, eles têm balanço aberto. Faz por curiosidade lá, abre lá o balanço e vê de onde vem a grana deles. Chegam a receber 14 milhões de dinheiro, então não tem nada de graça não, meu amigo. Vem fundação de fora aqui dizer pra gente que é ruim a gente ter, porque eles têm outras forças externas ao Brasil que não é interessante para eles que a população amadureça, que a população se defenda. Então, é uma coisa muito maior. E uma outra crítica também, Samuel e Breno e Diogo, que eles fizeram ao projeto, dizendo que eu estava querendo fomentar a venda ajudar as lojas e as fábricas de tiro, e que eu estava... e também as lojas ou fábricas de taser e de spray de pimenta. Bom, olha só, nós estimamos, só para você ter uma ideia, eu sou a favor da pauta, já falei, para mim, e acho que essa pauta tem a ver, inclusive, com defesa nacional, como a gente abordou aqui. Quanto mais arma na mão das pessoas de bem, mais protegido o país como um todo vai estar, e ponto. Né? Então, assim, desenvolver a indústria bélica do país não é uma coisa ruim. Então, faz parte da nossa necessidade como povo. Mas ainda assim, para me contrapor a isso,
para dizer que, como eu falei no começo, que esse projeto de lei não, embora eu seja a favor dessa pauta, não vai ser com esse projeto de lei. Por quê? Nós estamos estimando que somente 1% das mulheres de 1 a 5% das mulheres que entrarem no programa, na primeira fase do programa, que é apoio psicossocial e apoio jurídico, vão chegar ao término no programa com todos os requisitos, que são, além dos requisitos federais, os requisitos municipais que nós colocamos, que são diversos também. Esse filtro de ter uma medida protetiva de urgência imposta, de ter uma medida protetiva de urgência violada e haver um processo criminal contra o cara, só nisso aí você já é uma peneira muito grande. E depois tem que ter tido aula, tem que ter tido 6 meses com o aumento não letal sem incidente. Então é um filtro muito grande, estamos imaginando que vai ser 1%. Então o meu interesse, com todo respeito, assim, não é fomentar com esse projeto, não é fomentar a venda de armas, não. É dar a possibilidade para que as mulheres tenham uma chance a mais de escapar de algo que está acontecendo no dia a dia. Legal, real, efetivo. Real, efetivo. Você vê que para além de um papel assinado dizendo, não chegue perto dela. Não está adiantando, cara. O cara está indo lá e está matando a mulher. Sim, e elas, se não tiverem um mecanismo que assim, até o spray de pimenta, tudo, eu acho até que teria que ser logo a arma de fogo, porque é o que vai resolver, Major. No final das contas. Mas então, Diogo, mas o que eu quis fazer? Eu sei, eu entendi. Eu quis fazer um escalonamento, até para tentar o cara não chegar para mim e falar assim, não, você está sendo muito radical. Você está entregando a arma para todo mundo. Fala, não, calma, garoto, nós vamos fazer um escalonamento aqui e vamos chegar lá. E mesmo assim, né, tá havendo resistência de algumas entidades. Falta seriedade para debater, porque se fosse com a irmã dele ou com a mãe dele, você pode ter certeza que ele estava pensando diferente, Major. Eu te falo que isso é geral. É geral, mas eu tive a informação, não sei se é verdade, foram convidados aí algumas pessoas para debater comigo sobre o tema que ficaram com medo de debater. E foi passando para um, para outro, no final o terceiro foi, e ainda ficou meio apertado, porque não tem argumento. Como é que o cara vai chegar e vai dizer assim, não, tá, hoje, 300 mil mulheres sendo estupradas anualmente, não dá arma para ela, não? Como é que se fala isso, cara? Mas tem uma coisa, desde 2003, quando começou todo esse debate em relação de armas, o argumento de que é contrário é o mesmo. Não evoluiu, é sempre a mesma coisa, e todo mundo hoje já sabe quebrar qualquer argumento de qualquer um desses desarmamentistas. Então, assim, qualquer um que entrar, você pode ver, nenhuma da imprensa hoje tá colocando um cara a favor e um contra. Nunca tem, agora é só um lado que é escutado. Isso, não tem debate mais. Não tem mais, acabou o debate. Major, eles não têm nem coragem de convidar as pessoas que entendem do tema para debater esse assunto. A verdade é essa. Porque eles são muito rasos nas análises deles, né? Mas eu vou dizer, assim, em boa medida, eu estava esperando que esse projeto gerasse reações maiores, assim, inclusive diretas em relação a mim. E as matérias que eu tenho lido, depois que eu converso, principalmente quando eu converso com a jornalista ou jornalista, e exponho todos esses argumentos, e a pessoa percebe que é real, que o próprio eu conversei com a jornalista da UOL, outra e depois eu fui ver a matéria. Eles ouviram mais especialistas contrários? Sim, mas colocaram pelo menos os meus argumentos lá, escreveram. E você lê no geral e vê que no mínimo ficou equilibrado. Quem lê vai entender o argumento lá que eles estão falando, sei lá, e vai ter a contraposição de alguém que está dizendo... Eles vão sentir o seguinte, que quem está interessado em proteger as mulheres somos nós. Uhum, e quem está vivendo no mundo da lua, achando que vai abraçar uma árvore, que vai soltar uma pombinha, que vai fazer uma reunião de cirandinha e vai proteger mulheres de serem estupradas, são eles, essa é a verdade. Sim. Olha só para você ver essa questão, quando teve o ano eleitoral da última eleição para presidente, aqui na nossa empresa aqui foi buscado na época aquele jornal francês, ele chama TF1, eu não sei se você sabe que jornal que é esse. Ele é tipo similar da Globo lá. Não sei como esse pessoal, através da internet, achou o contato nosso. Aí veio um jornalista que morou um tempo aqui, que é francês, chama Pierre, né? E aí eles vieram para gravar uma matéria aqui no Brasil sobre essa questão do crescimento do número de armas de fogo. E aí eles também conversaram com uns. Eu conversei com esse jornalista francês, eles são contra armas lá, né? Os franceses eles são meio desarmamentistas. A Europa inteira, né? Inclusive ele atirou, assim, ele até tremia tudo, assim, com medo de arma, essas coisas. Você precisa de ver. Mas ele até falou, olha, eu falei com a menina do Igarapé, do seu pai, olha,
vocês podem falar o que for, mas os números de violência aqui no Brasil diminuíram. A gente tem que entender o que está acontecendo. Aumentou a arma, aí é mais arma, mais violência tinha que aumentar, né? E os números foram ao contrário. Então a gente está gravando essa matéria até para entender. Eles fizeram a matéria, entenderam essa questão aí do Bolsonaro. Eles acharam que o nosso processo psicológico ainda é muito pouco para isso, mas entenderam. Só que eles entenderam que aquela vertente, né, que o povo fala assim, mais arma, mais violência, mais tudo, não é. Fala assim, tá aqui, como é que eu vou falar contra o número aqui? Não, mas eu vi, por incrível que pareça. Por mais que eu não goste. Eu li uma matéria dessa analisando esse período, e o argumento dos caras era que, na época do Bolsonaro, houve um acordo entre as facções criminosas para matar menos. Não, tô falando sério, eu li esse argumento, tava lá escrito. Não, é porque eles conversaram entre eles, e durante um grande período do governo Bolsonaro, houve um acordo para matar menos. Eu falei, pô, cara, não é possível que alguém tenha coragem de defender, de escrever uma besteira dessa aí. Mas o outro argumento, até quando era o ministro Flávio Dino, né, que ele era ministro da Justiça, quando foi feito o recadastramento, o argumento dele que ele ia provar que as armas do CAC iam para o crime organizado, primeiro ele falava que os CACs vendiam as armas para o crime organizado. Depois do recadastramento ele passou a falar que os CACs alugavam as armas. Ou seja, cada absurdo. Major, deixa eu até fazer assim, o Breno falou do recadastramento, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Tava tendo esse recadastramento, então tava assim, todo mundo indo lá para a Polícia Federal, e por algum motivo eu fui lá no dia, mas fui para conversar com um agente que é amigo nosso sobre um outro assunto, não tinha nada a ver com o recadastramento. Aí, por conta da loja, eu tenho porte de arma, né? E aí fui lá, bati o papo que eu precisava lá, resolver o assunto que eu precisava. Tô vindo embora, tô vendo um grupinho paisano e já começa a seguir. Eu já falei. Aí o cara já dá o grito, polícia, não sei o quê. Pô, os policiais estavam à paisana, em vez de estar fazendo segurança dos CAC, que estão levando seus equipamentos, estão dando batida em pessoal para ver se é CAC saindo de negócio armado para dar voz de prisão nos caras. Agora você me fala. Qual que é o foco? Qual que é o foco do governador? Porque o governador permitiu uma ação dessa, né? Então, o que pensa um comandante da polícia? Como é que ele pensa, trata o cidadão? Se ele, em vez de estar botando a polícia ostensiva, tá botando os caras paisana lá para fazer prisão em flagrante de cara que era obrigado a levar seus equipamentos caros, restrito, porque só levava equipamento restrito. Cara que teve que levar 50 armamentos lá, com fé em Deus que não ia ser assaltado pelo crime, né? E os caras dando batida para ver se o cara tava armado. Para fazer prisão de porte ilegal de arma de fogo. Eu acho o seguinte também, Diogo. Tem um limite às coisas, né? O que eu acho? Assim, a gente deveria aprovar leis realmente para facilitar, né, o acesso das pessoas. Um projeto de lei que eu tenho lá na Câmara era para tirar aquela necessidade de comprovação da efetiva necessidade, né, para o porte. É a declaração para aquisição e a comprovação para o porte. Se já tirasse isso, já seria um grande avanço, né? Sim. E deve ter vários outros projetos nesse mesmo sentido, mas o meu é um deles que está lá e está nesse, vamos dizer assim, sumidouro de projetos, que é o apensamento ao 37, acho que 22. 3723. Não, o 3723 é o do Bolsonaro. Aí tem o 22. E tem o 22, que é de outro ano, de 2012, que é do Peninha, eu acho que é o do Peninha. Mas o senhor lá em Brasília, lá, o que pode ser feito para realmente isso acontecer? Isso aí vai ser só mais um? O que pode ser feito? Não, olha só, nós temos que conquistar a maioria na Câmara e no Senado, ponto. Se nós tivermos a maioria... De preferência as presidências, né, das casas. E as presidências das casas, porque o presidente hoje, os presidentes das duas casas, eles têm um poder de pauta muito grande. Só vai para a pauta se eles quiserem, não adianta. Todos os líderes podem ir lá e pedir, e todos os deputados, mas não adianta. A pauta é dos presidentes. Então, se nós tivermos a presidência da Câmara e do Senado com parlamentares que sejam de direita, que acreditem naquilo que nós acreditamos, isso só vai acontecer se nós tivermos maioria, aí pautas como essas vão ser colocadas. E aí vão ver. Eu sou a favor, cara, de colocar para votar, para a gente ver o que a maioria da população brasileira pensa através dos seus representantes. Sim. Ou então faz o plebiscito. Agora, o problema é que sem brincadeira, deve ter uns 300 projetos de lei pensado a esse do Peninha, tratando sobre o mesmo tema.
Certamente deve ter algum requerimento de urgência já aprovado, então esse projeto poderia ir para a pauta quanto antes. Major, o problema, o que a gente enfrenta hoje? Tudo que vem para modificar, para despiorar a Lei 10.826, que eles chamam de Estatuto de Desarmamento, que esse é um apelido, na verdade não tem nada de desarmamento na lei. Mas tudo que vem a melhorar aquela lei, o STF vem depois e fala, mas isso é contra o espírito da lei, porque o espírito da lei é desarmar e aí você está indo contra, então é inconstitucional. Tudo que vocês tentarem passar em relação a modificar a 10.826, no final vai cair na mesma... Desculpa. O ideal seria fazer uma lei para substituir a 10.826. Para revogar por completo. Revogar por completo. Não tem dúvida. Começando do zero, né? Eu sou concursado da Câmara Federal. Né? E antes de ser parlamentar, antes de ser político até, né? Eu saí do Exército por concurso para esse. E eu trabalhei assessorando, na época, um deputado, onde eu trabalho não é vinculado a nenhum deputado, é um órgão técnico. E trabalha com segurança pública e defesa nacional. É um concurso muito difícil, só tem de 12 em 12 anos, abriu uma vaga só no país, e eu fiz a prova em 2014, passei em primeiro lugar e fui do Brasil, né, fui para lá. E aí uma das primeiras missões que me deram foi assessorar um deputado lá da Paraíba, que era o deputado Wellington Roberto, que depois foi líder comigo, nós fomos líderes, eu do governo e ele de um partido. Mas na época, então, eu estava na consultoria legislativa e eu peguei um trabalho para tratar sobre vigilantes. E eram 140 projetos de lei apensados, né, unidos, tramitando juntos. E no final nós construímos, eu construí tecnicamente, o deputado politicamente, e o projeto avançou para o Senado, o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. E aí revogou-se uma lei da década de 80 que tratava sobre o tema da vigilância e fizemos um estatuto, vamos dizer assim, abordando muitos aspectos, muito mais amplo. E eu acho que hoje nós deveríamos... E depois foi para o Senado. Na legislatura seguinte eu era deputado federal, tentei articular para andar no Senado, mas não conseguimos, porque tinha um grupo de senadores na época que não queria que a pauta andasse. E depois, quando eu fui... Aí eu não fui... sempre assim, tem um grupo que não quer. Depois eu não fui... Eu saí do mandato, porque eu fui candidato ao governo, como eu falei. Mas aí esse grupo não foi reeleito. E aí a pauta foi aprovada. E virou lei. É uma lei importante hoje do país que regula toda a atividade de vigilância, né, no Brasil. E eu acho que nós deveríamos fazer algo semelhante. Imagina, são 300, deve ser, se bobear já deve ter mais, projetos de lei apensados a esse original do PNI. Que, se eu não me engano, é 3722, eu pesquiso aqui daqui a pouco, de 2012, eu acho. E aí, eu achava que deveria ter um esforço grande agora dos novos parlamentares, se Deus quiser eu votar entre eles aí como deputado federal, da gente se unir e escolher um relator, talvez fazer uma comissão especial e trazer um texto novo, substitutivo, para substituir a 10.826, que já não reflete o que a maioria dos brasileiros quer. Assim, você sabe o que seria o cenário ideal? A lei federal, mas a regulamentação estadual, entendeu, Major? Porque você traz o debate para dentro do Estado também. Os governadores. E então você acaba que esse tema ali, ó, se o Estado quer ter uma política um pouco mais assim, a Bahia, aí a gente consegue medir. É verdade. Eu acho que essa tua tese ela é excepcional em vários aspectos. Na verdade, o Brasil, o que aconteceu? Como concentrou tudo na União, aí imagina como é que você espera que um grupo lá de pessoas, lá em Brasília, ainda que conheçam suas realidades, porque são deputados, né, e rodaram, fizeram campanha e tal, mas como é que você espera que o Congresso Nacional consiga definir tudo de todo o território nacional, que é um continente? E não é igual, né? Não é igual. Como é que, por mais que se leve em consideração a realidade do Amapá e do Rio Grande do Sul e do Acre, porque tem parlamentares deles, vai se levar em consideração. Mas será que consegue chegar ao detalhamento do que é importante? E eu tenho eu defendi uma PEC no âmbito do Instituto Arpia Brasil, que foi um instituto da direita que nós fundamos. Eu idealizei, depois nós fundamos. E eu fui presidente por 3 anos, agora passei a presidência. Nós idealizamos no âmbito do Arpia uma PEC para ir na direção do que você está falando, mas em relação à parte penal, não ao controle de armas. Porque o que acontece? Quando a gente vê esses filmes nos Estados Unidos, você vê que às vezes no estado é crime, no outro não é, no outro é pena de morte, no outro é prisão perpétua, no outro não tem pena de morte nem prisão perpétua. E isso faz uma competição entre os estados. Vamos ver qual que é a melhor solução. Né? Os estados onde tem pena de morte, às vezes
é menos violento ou mais E, violento. e leva o debate para as realidades locais. Realidades locais. Então, essa minha PEC, o que ela propõe? E depois eu mandei essa minuta de PEC para nós, o Instituto Apia, mandou para uma série de deputados e senadores, e eu não tive notícia de ninguém ter abraçado. Mas eu, se voltar, quero abraçar. Ela faz o seguinte, ela transfere para os estados a possibilidade de agravar a pena de determinados crimes, Uhum. ou agravar ou atenuar a pena em até 1/3 ou 2/3, de acordo com a realidade local. Sim. Então, por exemplo, o Congresso Nacional aprova lá, ó, matar alguém a pena, vamos supor, é 10 anos. Varia de 8 a 15 anos. Estou chutando aqui, vamos supor. 6 a 12. 6 a 12. Então chega lá no Rio de Janeiro, tá tendo mais homicídio, o cara fala, não, aqui no Rio de Janeiro vai ser de 8 a, sei lá, 14, de 8 a 20. Aí, de repente, no Amazonas, o problema não é homicídio, o problema é Sim. estupro. Sim. Então lá vai aumentar, porque ele. Sim. Então, essa possibilidade de que os estados façam esse tipo de adaptação da legislação penal, em especial em relação às penas, é algo importante que a gente deveria fazer. E também em relação ao controle de armamento, por que não? Sim, porque as realidades são diferentes. Às vezes lá em São Paulo a realidade é uma, no Maranhão é outra, no Acre é outra. Você concorda, Major? As realidades das pessoas são diferentes. Não tem Você vai dúvida. falar assim, ó, meu estado é muito seguro, acho que não tem a necessidade, não. A pessoa pode ir mais tranquila. Perfeito. Ó, o que eu te falei, Sim, sim. o projeto de lei é o 3722, como eu disse mesmo, de 2012. 3722. Né? 3722 de 2012, parece até com o 3723 de 19, né? É. Os números são parecidos, mas é o 3722 de 2012, do deputado Rogério Peninha Mendonça, Uhum. e ele tem 281 projetos apensados. Ou seja, todos os projetos que tratam sobre o tema do armamento acabam sendo apensados a esse. E como esse não foi ao plenário ainda, é quase que um sumidouro de projetos, né? Ô, Major, a produção tá batendo na gente aqui, que a gente tá batendo o tempo, né? E esse assunto ele é muito extenso. Se Sim. a gente deixar, a gente vai ficar aqui, Sem como fim, diria, sem fim aqui, debatendo esse assunto. E eu acho que a gente pode marcar uma segunda rodada aqui, né? Amigo, estou à disposição, sempre uma honra. E foi um prazer aí estar recebendo aí, né? O Samuel também. Vocês querem fazer algum comentário aí? Queria só fazer um pedido. Um pedido do nosso futuro deputado. Ano que vem, quando estiver lá na tribuna, defendendo a pauta de armamento, e aí você escutar um parlamentar ali falando que não pode, porque a arma aumenta a violência, porque a arma é ruim, porque a arma é isso e só vai piorar. Eu quero muito, te pedindo aqui um favor, que você pergunte para esse parlamentar, se a arma é ruim, se a arma mata, se a arma é... E por que você tem? Eu até te falo, dependendo dos parlamentares que eu conheço ali, eu sei até qual calibre desse tem. Aí eu até falo, na hora que você subir, você fala pro fulano, então e por que você tem uma 380? Eu vou te dar ligado, Samuel, pra você me Eu indicar. só quero ver a cara da hipocrisia, a cara, só isso que eu quero ver. Tá bom, não. Manter sempre o contato com a pauta, né, que a gente possa realmente cobrar do senhor, né, que na verdade não é só conversar, é cobrar também, né, e realmente cobrar pela pauta lá e ter acesso, né? Então, basicamente, e agradecer a presença do senhor, né. Agradecer, né, Major, aí, o senhor tá disponibilizando seu tempo, que é corrida agora, né, o senhor é vereador eleito, né, também tá em pré-campanha, né, então a gente sabe que a vida do senhor não é fácil de senhor arrumar esse tempinho aqui para debater. Muito agradecido aí de prestigiar o senhor com esse tempinho aí e poder, né, ter a confiança do senhor aí para a gente debater esse tema que é tão importante para a gente. Eu vejo que não é só para nós que somos do segmento, mas a gente entende um pouquinho mais e até pedir para que vocês escutem a gente, né? Que a gente que está aqui no dia a dia, a gente que recebe as pessoas que estão precisando, a gente que sabe da realidade de quem tá comprando a arma. Então, não é a ONG ali que está recebendo dinheiro do estrangeiro que sabe a realidade do cidadão brasileiro. A gente, quando recebe uma mãe de família lá que está desesperado, quando a gente recebe um caboclo que acabou de ser baleado, por acaso sobreviveu e está precisando porque o cara que baleou ele mudou pro lado dele para se vingar, porque o cara foi preso. É esse tipo de gente que nós recebe aqui. É de um outro ali que está ameaçando lá porque querendo tomar a terra do outro, posse. Então, assim, esse tipo de coisa que todo dia cai aqui. As pessoas não entendem.
Então, que a gente fala assim, não tire o direito das pessoas que realmente precisam ter acesso a esse tipo de coisa. Você não conhece a realidade delas. Hoje você não faz parte disso, mas amanhã pode ser você, né, Major? É isso aí mesmo. Então é isso. Muito obrigado aí, Major. Fico agradecido aí. Vamos esperar o senhor. Tomara que o senhor seja eleito. Tenho certeza que será, né? Obrigado aí, Diogo. Valeu, Samuel. Obrigado, Breno. Tamo junto. Valeu. Major. Obrigado, gente. Valeu, galera, e até a próxima.